Incrível bebê com superpoderes retorna e revela a verdade chocante contra a madrasta malvada. Em um pequeno apartamento apertado nos subúrbios de São Paulo, Lucas, um bebê de 1 ano, iluminava a vida de todos ao seu redor. Criado por sua avó, Dona Emma, após a tragédia que levou seus pais, o menino era uma fonte de amor puro e esperança. Dona Emma, viúva forte e determinada, lutava contra a maré da vida, sempre com um sorriso no rosto e uma história de superação para contar. A comunidade ao redor, embora marcada pela desigualdade, sempre esteve presente, unida para ajudar uns aos outros. Mas agora, uma sombra ameaçava essa harmonia. Valentina, a madrasta que surgiu do nada como um vendaval, tinha planos nefastos. Ela mal conseguia esconder sua ambição, especialmente ao saber da herança deixada por seus falecidos pais. Com palavras venenosas, começou a convencer os vizinhos de que Lucas era um fardo, uma pequena boca a mais para alimentar, um peso no coração. Ele não trará nada de bom, ela sussurrava, tentando espalhar a dúvida. Mas Lucas, com seu sorriso encantador e olhar inocente, tinha um dom especial. Ele fazia o coração das pessoas florescer. Naquela manhã ensolarada, quando os raios de sol invadiram o apartamento, Dona Emma organizou uma reunião de comunidade. O objetivo era proteger Lucas e reafirmar os laços familiares que pulsam mais forte que qualquer laço de sangue. Enquanto as vozes se misturavam no salão, Lucas, com seus olhinhos brilhantes, começou a rir. Seu riso era como música suave que desarmava a tensão no ar. "Olha só, o Lucas está tão feliz!" murmurou Dona Rosa, a vizinha do lado. E, aos poucos, todos os olhares se voltaram para o bebê que, mesmo sem entender a gravidade da situação, parecia ancorar a esperança no peito de cada um. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Como um verdadeiro alquimista do amor, Lucas começou a transformar aquela reunião. À medida que os vizinhos lembravam de momentos em que Valentina havia manipulado a confiança deles, pequenas histórias começaram a brotar, formando um quadro mais claro de quem ela realmente era. O que antes eram olhares duvidosos se tornaram preocupações genuínas. E no momento de maior tensão, quando a conversa sobre Valentina se intensificou, o riso de Lucas explodiu como uma tempestade de flores, revelando a verdade oculta da madrasta na forma mais mágica. Suas manipulações começaram a ser expostas. O ar estava carregado. A união se fortalecia, mas Valentina, percebendo que as coisas não estavam indo como planejado, se tornava cada vez mais agressiva. A batalha por Lucas estava apenas começando, um ardor que prometia transformar tudo. Agora, a pergunta que ecoava na mente de todos era: será que o amor e a solidariedade da comunidade seriam suficientes para proteger o pequeno Lucas e Dona Emma de sua ambiciosa madrasta? O destino de todos dependia de uma decisão e a luta por justiça estava apenas começando. A manhã seguinte começou com um clima tenso no apartamento de Dona Emma. Uma brisa suave entrava pelas janelas abertas, mas a paz parecia distante. Na comunidade, os murmúrios sobre Valentina ganhavam força. Embora alguns ainda estivessem indecisos, a maioria já começava a se unir em torno de Lucas, sentindo que algo precisava ser feito. Dona Emma lavava as louças na pia, mas sua mente estava longe. Seus pensamentos giravam, como um turbilhão, e a preocupação a consumia. O que Valentina poderia fazer, agora que ela sabia da mobilização? O reflexo da água nos pratos parecia contar uma história silenciosa de luta e resistência, e isso deu a Dona Emma um novo ânimo. "Eu não vou deixar que ela destrua tudo", murmurou firme, enxugando as mãos na toalha. Enquanto isso, Lucas brincava no chão, suas risadas enchiam o ambiente e eram como raios de sol iluminando a escuridão que se aproximava. Ele não entendia o que acontecia, mas a sua luz inegável era um lembrete da inocência e do amor que ainda existia. Foi então que Dona Emma decidiu falar com as mães da comunidade. Precisava reunir as forças, e, assim como um círculo de proteção, elas formariam um escudo ao redor de Lucas.
Com determinação, ela ligou para todas que eram suas amigas e vizinhas, pedindo que viessem ao apartamento naquele mesmo dia. As mulheres chegaram, uma a uma, trazendo comida e histórias. O clima era de solidariedade, e aos poucos, Dona Emma expôs suas preocupações. Algumas mães compartilhavam como Valentina havia tentado diminuir a imagem de seus próprios filhos, fazendo com que as mulheres se sentissem unidas na mesma batalha. Se ela quer brigar, vamos dar uma lição na Valentina, disse Dona Rosa, com um brilho nos olhos e a determinação estampada no rosto. O apoio crescente foi um bálsamo para o coração de Dona Emma. Ao olhar para também Lucas, agora cercado de carinho e atenção, sentiu uma onda de esperança. O entusiasmo contagiante fez com que todas se organizassem para uma reunião mais formal, com o objetivo de não só apoiar Lucas, mas também expor as ações de Valentina. A ideia era fazer um ato comunitário, um grito unificado contra a ambição maliciosa da madrasta. Assim, no fim da tarde, as mulheres se reuniram em um pequeno quintal, cada uma segurando cartazes feitos à mão com mensagens de amor e unidade. Lucas, sentado no colo de Dona Emma, observava a agitação ao seu redor, como se fosse o rei de um castelo cercado por suas fiéis defensoras. O sorrisinho que se formava em seu rosto parecia dizer que ele sabia que estava protegido. Mas no meio de toda a agitação, Valentina estava lá, observando a cena de longe. O olhar sombrio dela se aninhava em um canto escuro do quintal, enquanto a raiva pulsava dentro dela como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que ela não esperava era que a comunidade estivesse tão unida e disposta a proteger Lucas. A atmosfera começou a mudar, e o futuro parecia estar prestes a se transformar novamente. O que Valentina faria? A batalha estava apenas começando e a tensão era palpável. As mães estavam dispostas a enfrentar a madrasta a qualquer custo. Mas será que a coragem delas seria suficiente para mudar o destino de Lucas? A luta por amor e justiça estava só começando, e todos sabiam que o clímax se aproximava. A reunião no quintal acabou se transformando em um verdadeiro manifesto de coragem. As mães, lado a lado, giravam cartazes como se fossem escudos contra a injustiça que se aproximava. Haviam sorrisos, mas também lágrimas no canto dos olhos, uma mistura perfeita de força e vulnerabilidade. "Estamos juntas nessa!" gritou Dona Emma, levantando seu cartaz com a frase, "O amor prevalece." As outras mulheres a seguiram, repetindo em coro, uma harmonia que ecoou pela vizinhança. Lucas, com seus olhos brilhantes, observava tudo com uma inocência que chegava a ser quase mágica. Ele não entendia o risco, mas sentia a energia positiva que o cercava. E isso, de alguma forma, o deixava mais forte. Mas Valentina não se deixou intimidar. No fundo de sua raiva, uma chispa de desespero crescia. Aquelas mães, unidas, eram a maior ameaça que ela já enfrentará. Com um sorriso cruel, começou a se aproximar do grupo. Suas intenções eram claras, semear divisão e desconfiança. "Olha quem está aqui", ela disse, a voz carregada de sarcasmo. "Uma reunião de mães em prol de um garoto que nem é seu filho. Acham mesmo que isso vai funcionar?" O clima na reunião congelou, e as mães trocaram olhares de incerteza. Era como se um manto pesado fosse jogado sobre elas, e a força que sentiam começava a se esvair. Dona Emma respirou fundo e deu um passo à frente. "Valentina, respeite o nosso momento. Estamos aqui para proteger Lucas, e nada do que você disser ou fizer vai nos separar", respondeu, a firmeza na voz revelando o amor que alimentava sua luta. Valentina riu, um som seco que cortou o ar. "Ah, mas há segredos que podem mudar tudo, querida. Segredos que você nem imagina." Ela se virou e começou a caminhar pelo quintal, fazendo com que todas as mães se alarmassem com suas palavras. Enquanto isso, Lucas arregalou os olhos, confuso e assustado. Dona Emma, percebendo o olhar do menino, inclinou-se para abraçá-lo, como se o mundo ao redor estivesse em colapso. Ela precisava ser a fortaleza que Lucas merecia. E, como se a própria atmosfera estivesse respondendo à tensão, as nuvens começaram a se juntar no céu, criando um quadro cinza que refletia o clima pesado no quintal. O cheiro de terra molhada começou a dominar o ar, e um vento arrepiante passou por entre os corpos das mulheres. Valentina permaneceu firme, um ser sem coração,
e para ela, era só uma questão de tempo até que o destino do menino mudasse. Era isso que a motivava. Os segredos guardados dentro dela eram sua única arma, e ela estava disposta a usá-los. Como uma serpente que se oculta nos matos, ela se aproximou de Dona Emma, cujos olhos brilhavam de emoção. Você realmente acha que pode proteger Lucas? Ele não sabe de nada. Você está apenas adiando o inevitável. Cada palavra dela era uma facada, e o tremor de insegurança se alastrava entre as mães. Mas Dona Emma não se deixaria abater. Ela se lembrava do sorriso de Lucas e de cada mãe ao seu redor. O amor que crescia ali era mais forte do que qualquer mentira que Valentina pudesse conjurar. E quando ela olhou para suas amigas, viu faíscas de bravura em seus rostos. Elas não permitiriam que a escuridão vencesse. Para todo mal, existe uma cura, Dona Emma afirmou, agora com a voz firme e resoluta. O poder da união pulsava, e mesmo que a tempestade estivesse se formando acima delas, o verdadeiro clima no coração daquelas mulheres era de luta. Mas logo uma verdadeira tempestade não estava apenas no céu. O que Valentina revelaria em seguida poderia desferir um golpe devastador no plano delas. As mães estavam preparadas para brigar, mas estavam também prestes a descobrir segredos que nunca imaginaram. Que verdade era essa que poderia mudá-las para sempre? O horizonte começava a escurecer, e a cidade inteira parecia respirar junto com elas, aguardando ansiosamente o desenrolar da batalha. O céu estava cada vez mais carregado, como se a atmosfera estivesse refletindo a tensão no quintal. As mães seguravam seus cartazes com mais firmeza, mas o eco da riso de Valentina reverberava em seus corações, como um gongo que anunciava perigo. Lucas, ainda seguro no abraço de Dona Emma, não conseguia compreender a gravidade da situação. Para ele, tudo parecia uma grande aventura. Segredos? Que segredos são esses? Questionou uma das mães, Mariana, com um tremor na voz. A desconfiança estava plantada, e as sementes do medo começavam a germinar no solo fértil da incerteza. A força que unia aquelas mulheres estava prestes a ser testada mais uma vez. Valentina sorriu, um sorriso que não chegará aos olhos. Ah, eu poderia contar a vocês, mas isso mereceria um pouco mais de dramaticidade, ela respondeu, dramatizando cada palavra, como uma atriz em uma peça de teatro. Digamos apenas que a história do nosso querido Lucas é mais complicada do que vocês pensam. Vocês realmente conhecem o menino que estão protegendo? Dona Emma sentiu seu coração acelerar. As mães estavam cada vez mais inquietas, e as vozes de coragem que antes ecoavam ameaçavam se apagar. Isso não importa, Valentina. O que importa é que o amamos. Isso vai além de qualquer passado. Protestou, tentando manter a convicção. Mas suas palavras pareciam se perder na brisa, como folhas secas levando embora o que havia de bom. Amar é fácil, querida. Mas entender e aceitar o que realmente é preciso, isso é o verdadeiro desafio. Valentina olhou para Lucas, um olhar que prometia revelações obscuras. O que vocês vão fazer quando descobrirem que esse amor pode estar fundamentado em mentiras? Quando a verdade vier à tona, haverá espaço para esse amor. Com cada frase, o peso da angústia crescia entre as mulheres. Elas sentiam o chão sob seus pés tremer, como se o universo estivesse celebrando uma dança macabra ao redor de sua convicção. O cheiro da chuva se intensificou, e gotas começaram a cair, primeiro em um ritmo suave, depois se transformando em uma torrente, como se a própria natureza estivesse clamando por respostas. Dona Emma, percebendo o desespero alastrando-se rapidinho, optou por mudar a tática. Ela se virou para o grupo e disse, se Valentina tem uma verdade, que venha e a revele. Estamos aqui prontas para enfrentar o que for. O amor nos fortalece, independente do que ela disser, não podemos deixar que a dúvida entre na nossa luta. As mulheres começaram a erguer os cartazes novamente, e seus gritos ressoaram como um trovão. Estamos juntas nessa. Valentina, no entanto, parecia antecipar esse movimento. Com um olhar astuto, disse, muito bem, então. Vamos lá, você se lembra da história do pequeno Lucas? Ele não é quem vocês pensam que ele é. Há mais nele do que essa imagem de garotinho inocente que vocês abraçam. O estômago de Dona Emma revirou. A maneira como Valentina falou tinha uma certeza inquietante,
por um momento, ela se sentiu vulnerável. E se houvesse algo a mais? A atmosfera se tornava elétrica e pesada ao mesmo tempo. O coração começou a disparar e ela trocou um olhar nervoso com as outras mães. Dona Emma respirou fundo, tentando afastar toda dúvida enquanto ouvia Valentina continuar a soltar suas palavras como flechas potencialmente letais. O que Lucas realmente era? O que Valentina tinha de tão poderoso em suas mãos? A tempestade dentro de cada uma delas era tão real quanto a que se formava no céu. Então, antes que pudessem se preparar para a próxima revelação, Valentina deixou escapar uma frase que poderia mudar tudo. Ele não é apenas um garoto, ele possui habilidades que vocês nem sonham. E eu sou a única que sabe a verdade sobre seu passado e sobre sua origem. O chão sob elas parecia desmoronar, e a chuva começou a cair em cascata, misturando-se com as lágrimas que agora brotavam, não apenas de medo, mas de uma curiosidade devastadora. O que mais Valentina saberia? Que tipo de poder estava a liberdade de um menino prestes a desvendar? O coração de Dona Emma batia em um ritmo alucinado. Em meio à torrente de chuva, as palavras de Valentina ecoavam, como se a própria natureza estivesse ouvindo a revelação. O que significava tudo aquilo? Habilidades? Origem? A imagem do menininho que ela considerava seu, de alegria e inocência, começou a se desfazer em suas mãos. As mães olhavam umas para as outras, uma constelação de incertezas se espalhando entre elas. Mariana tinha o olhar perdido, a expressão curva de preocupação se mesclando à raiva. Isso não pode ser verdade. Lucas é uma criança como qualquer outra. Gritou, mas sua voz soou cada vez mais frágil, como se estivesse se despedaçando diante da tempestade. Valentina, sem se importar com os protestos, parecia desfrutar daquele momento. Queridas, a verdade tem um jeito engraçado de se revelar. Lucas não é só uma criança, ele é especial. E essa especialidade não é apenas um detalhe. Existem forças que estão interessadas nele. E, quanto mais vocês tentarem protegê-lo, mais em perigo ele ficará. O olhar de Dona Emma se endureceu. Você está tentando espalhar o medo. O Lucas é amado aqui, e isso é o que importa. Sua voz tinha a firmeza de quem abraça não apenas um filho, mas uma verdade que parece ameaçada. Valentina inclinou a cabeça, um sorriso sardônico nos lábios. Amor é uma coisa poderosa, mas ele não é um escudo contra o que vem por aí. E se eu dissesse que o que você considera amor pode ser a própria prisão dele? A torrente da chuva aumentou em intensidade. As mães, antes unidas, agora estavam divididas, algumas começando a ensaiar passos para trás, como se quisessem se distanciar daquilo que não compreendiam. A cada segundo, a tensão pulsava no ar, e o espaço entre elas e Valentina parecia encolher, uma nuvem de desconforto se formando. Lucas, enquanto isso, olhava os rostos das mulheres ao seu redor, confuso e assustado. Ele não entendia por que sua presença parecia gerar tanto desassossego. Dona Emma se abaixou, segurando seu rosto entre as mãos, tentando transmitir coragem. Meu amor, tudo vai ficar bem. Estamos aqui com você. Mas, quem é ela? E por que está falando assim? Lucas perguntou, a voz tremendo, como se o universo estivesse conspirando contra seu entendimento. Valentina não é uma vilã, meu anjo. Ela só traz perguntas difíceis, Dona Emma respondeu, com um sorriso nervoso, segurando a mão de Lucas. Valentina sorriu, agora de modo encantador, como se estivesse prestes a soltar um segredo inconfessável. Ah, meu querido Lucas, se você soubesse a verdade sobre quem você realmente é e sobre o que está à sua espera. Habilidades. Destino. Um futuro que se estende além da sua imaginação. Dona Emma entrelaçou os dedos de Lucas mais forte, como se estivesse tentando ancorá-lo à realidade que conheciam. A dúvida pairava sobre elas como uma espada sobre suas cabeças, e no fundo, a tempestade não era apenas externa. Era uma batalha de emoções, um furacão de medos e anseios. Valentina limpava a chuva do rosto, os olhos brilhando intensamente. Então, o que vocês decidirão? Vão continuar a proteger um menino à margem da verdade, ou vão enfrentar o que está prestes a acontecer? A pergunta pairou no ar, carregando a súplica da incerteza e da esperança. O que significava tudo isso?
Elas estavam dispostas a enfrentar o que Valentina tinha a dizer? Lucas, segurando firme a mão de Dona Emma, olhou para Valentina. O que você sabe sobre mim que ninguém mais sabe? Questionou, a voz pequena, mas determinada a ponto, e naquele momento, uma nova tensão se formou, um jogo entre o desejo de descobrir e o medo do desconhecido. O destino de Lucas estava prestes a ser revelado, e no olhar de Valentina, havia a promessa de que nada seria como antes. A tempestade rugia, e a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão na sala cresceu como uma onda prestes a transbordar. O olhar curioso e assustado de Lucas se fixou em Valentina, que parecia saborear aquele momento como uma artista diante de sua plateia. A chuva batia forte nas janelas, como se também estivesse em sintonia com a agitação que pairava no ar. Quem sou eu, Valentina? A pergunta de Lucas disse rápida, mas cheia de expectativa. Suas palavras ressoaram, e todas as mães voltaram suas atenções para a mulher à frente, à espera de que ela revelasse o que guardava. Ela respirou fundo, a expressão mudando para um semblante de profunda seriedade. Você é muito mais do que uma criança comum, Lucas. Você nasceu com habilidades que muitos nem sonham ter. Pode ser difícil de acreditar, mas seu destino está entrelaçado a forças maiores, uma força que pode transformar tudo ao seu redor. Dona Emma tensionou a mão do filho com mais intensidade, seu coração disparando. Chega! O que você quer com isso, Valentina? É mentira, isso não faz sentido. Suas palavras saíram carregadas de desespero. Ela queria proteger Lucas de qualquer mal, mesmo que fosse apenas um conceito. Mas e se for verdade? Respondeu uma das mães, fazendo os outros olhares se voltarem para ela. E se ele realmente tiver esse potencial? E se for nossa chance de mudar algo, de fazer a diferença? O nervosismo tomou conta da sala. Validar um poder oculto significava abrir uma porta, e a possibilidade aterrorizava Dona Emma. Lucas é só uma criança. Ele merece ter uma infância normal, amor e segurança. Ela gritou, tentando reafirmar seu controle sobre a situação, mas as palavras pareciam flutuar no ar, sem ancoragem. Valentina, percebendo o efeito que gerava, inclinou-se levemente para a frente. Eu entendo seu medo, Dona Emma. O desconhecido assusta. Mas às vezes, é no desconhecido que encontramos nossa verdadeira força. E enquanto a chuva caía lá fora, no fundo de Dona Emma, uma parte de si começou a questionar. E se tudo aquilo fosse real? E se Lucas realmente tivesse um destino grandioso, que ele não somente fosse amado, mas também estivesse destinado a algo incrível? Seria justo impedi-lo de descobrir isso? Lucas, sentindo a dúvida da mãe como uma contaminação, olhou para Valentina. O que eu posso fazer? Como posso descobrir isso? Sua expectativa era palpável, e uma centelha de ousadia começou a brilhar em seus olhos. Você pode treinar, explorar seus dons e entender seu papel. Existe um mundo além do que se vê e você faz parte dele. Mas deve estar preparado para o que vem pela frente. Valentina falou com um fervor que quase eletricizava o ar. Murmúrios surgiram entre as mães, algumas balançando a cabeça em dúvida, outras parecendo intrigadas. A divisão crescia, e as cores de suas emoções iam de insegurança a esperança. Até Mariana, que antes estava de mãos dadas com a raiva, agora parecia considerar a possibilidade da verdade. Dona Emma manteve seu olhar fixo em Lucas, um misto de amor e preocupação dançando em seu coração. Meu amor, não importa o que aconteça, você sempre terá meu apoio. Mas mesmo assim, o coração dela se apertava com medo do que estava por vir, da promessa de uma realidade que poderia levar seu filho para longe dela. Valentina, percebendo a fraqueza do momento, levantou-se. Não se esqueçam, o mundo não aguarda. Se Lucas tem um caminho a seguir, é preciso que sigam juntos. Agora, cabe a vocês decidir como enfrentar isso. Lucas, está pronto para descobrir quem você realmente é? Um raio iluminou a sala, seguido por um estrondo. A tempestade lá fora refletia a luta interna de cada um. E aquela pergunta, feita com firmeza, ecoou como um desafio a ser enfrentado. A sala estava em suspense, e Lucas, diante da escolha que definiria sua vida, olhou para Dona Emma. Eu quero saber, mãe.
O que você responde? Vamos enfrentar isso juntos? E assim, a verdade sobre Lucas estava prestes a ser revelada, um caminho de descobertas e perigos se abria diante deles, e na tempestade, uma nova pergunta se formava: até onde iriam para proteger e acatar seu destino? O silêncio na sala era ensurdecedor. As mãos ainda tremiam, e Dona Emma sentia como se o ar tivesse sido retirado dela. Lucas olhava com olhos esperançosos, misturados a uma pitada de receio. Ele queria saber. Ele queria sentir seu verdadeiro potencial. Mas o que isso significava para ele? E para ela? Lucas, a voz de Dona Emma mal saiu. Seu coração estava em conflito, percorrendo um caminho difícil entre o amor e a proteção. Você sabe que, como sua mãe, o que mais desejo para você é a segurança. Não podemos simplesmente nos jogar em algo que pode ser perigoso. Valentina a interrompeu, quase como se soubesse o que se passava pela mente da mulher. Dona Emma, às vezes, é nas tempestades que encontramos nossa força interna. Os dons de Lucas não são algo a temer, mas sim a abraçar. Ela já tinha capturado a atenção das outras mães, que agora observavam a interação com a intensidade de uma audiência em um teatro. E se isso tudo for só uma ilusão? Questionou Mariana, sua voz um sussurro, mas cheia de dúvidas. E se apenas estamos alimentando uma esperança em algo que não existe? Aquela pergunta pairou no ar. Lucas sentiu uma pontada no peito. Será que estavam todos errados? Ele desejava acreditar que o que Valentina dizia era verdadeiro. Sentia algo dentro de si, uma força pulsante, esperando para ser libertada. Mas a insegurança da mãe e as hesitações das outras mulheres estavam começando a criar raízes em sua mente. Eu quero tentar, mãe. Não estou pedindo que você acredite agora. Só quero que me apoie nessa jornada. As palavras de Lucas eram amáveis, mas firmes. Ele queria ser mais do que uma criança comum. Queria ser especial, queria fazer algo que importasse. Dona Emma olhou nos olhos do filho e viu um menino destemido. Um namorado da verdade. Um dia, ele havia sido um recém-nascido que trazia consigo uma luz brilhante, um sorriso capaz de iluminar qualquer dia nublado. Agora, essa luz estava acesa novamente, e mal podia acreditar que estava sendo puxado para fora da segurança que sempre havia tentado preservar. Eu só quero o melhor para você, Lucas. A luta interna dela era evidente. As emoções se aglomeravam. Não quero perder você. Não quero que isso te machuque. Valentina, com um olhar profundamente empático, interveio. Dona Emma, o maior presente que você pode dar ao seu filho é a liberdade para ser quem ele realmente é. E a coragem de encarar o desconhecido lado a lado. As mães começaram a murmurar entre si. Algumas concordaram com Valentina, outras, ainda envolvidas em suas próprias inseguranças, viram apenas riscos à frente. Neste momento, as luzes da sala pareciam dançar, refletindo a intensidade da discussão e do conflito. Lucas, sentindo a pressão, fez uma escolha. Ele se ergueu, sua voz firme e clara. Mãe, eu não posso viver com medo. Quero descobrir quem sou e o que posso fazer. Isso seria como deixar uma parte de mim para trás. E eu não quero fazer isso. Dona Emma olhou para o filho e a vulnerabilidade em seu coração cedeu um pouco. Está bem, meu amor. Eu estou aqui para te apoiar, mas por favor, me prometa que será cuidadoso. Ele sorriu, o coração batendo forte. Prometo. E naquele momento, um fio de esperança começou a se entrelaçar entre eles, mesmo que ainda frágil. Mas Valentina, ao perceber que o primeiro passo havia sido dado, sabia que eles tinham apenas arranhado a superfície. Então, vamos começar a treinar. Ao cair da noite, quando todos se recolhem, um outro mundo se revela. E nesse lugar, Lucas encontrará a verdadeira essência de seus poderes. A chuva, que até então batia com força nas janelas, começou a diminuir, como se estivesse refletindo a mudança de atmosfera dentro da sala. Lucas, agora tão inseguro quanto determinado, aguardava ansioso para saber o que viria a seguir. E se eu não for o que você espera? A pergunta ecoou em sua mente enquanto as sombras dançavam nas paredes.
A resposta ainda permanecia um mistério, e um novo caminho se abria para ele, repleto de desafios e promessas. Mas o que eles não sabiam era que forças obscuras já estavam se movimentando, decididas a interromper essa jornada antes mesmo de começar. As horas passaram, e o sol se despedia no horizonte, pintando o céu de laranja e lilás. A sala agora estava mais silenciosa, mas a tensão ainda pairava no ar. Lucas sentiu que o momento estava se aproximando. Valentina olhou pelas janelas, observando a chuva que agora escorria mais como um leve manto, quase um símbolo da nova fase que se iniciava. Vamos! A voz dela cortou a penumbra que começava a envolver a sala. Nós precisamos ir até o parque. O espaço aberto vai nos ajudar a canalizar e compreender melhor a energia que você possui. Dona Emma hesitou. Deixar ele ir sozinho à noite? Ela murmurou para si mesma, sentindo uma onda de preocupação invadindo seu coração. Mas a determinação no rosto de Lucas a fez olhar para ele novamente. Ele estava pronto, ou ao menos parecia pronto. A caminhada até o parque foi envolta por uma mistura de ansiedade e excitação. Lucas sentia-se em uma montanha-russa de emoções. Várias questões rondavam sua mente. E se ele não conseguisse? E se a força que estava dentro dele fosse perigosa? Mas no fundo, havia uma voz suave que o encorajava a seguir em frente. Chegando ao parque, Valentina parou em um espaço amplo, longe das árvores que poderiam obscurecer a luz da lua. Aqui é perfeito. Agora, feche os olhos e respire fundo. Deixe a sensação fluir por você. Lucas obedeceu. Ele respirou profundamente, tentando acalmar os pensamentos que corriam em sua mente. Enquanto expirava, começou a sentir uma leve vibração nas pontas dos dedos, como se o próprio ar estivesse sussurrando segredos que apenas ele pudesse ouvir. Era como se a natureza estivesse sintonizada com sua presença. Isso mesmo! Deixe que a energia se conecte a você. Agora, pense no que deseja. Escolha um sentimento e visualize. Valentina era um farol, iluminando seu caminho. Lucas passou a visualizar uma cena cheia de cores e luz, onde ele flutuava, onde a energia envolvia seu corpo com paixão. Ele já havia experimentado isso antes em sonhos, mas agora parecia tão real. E então, algo começou a acontecer. Luz emanou de suas mãos, pequenas faíscas elétricas que dançavam e contornavam seus dedos. Ele não conseguia conter o sorriso. Era como se a parte de si que sempre fora reprimida agora estivesse se manifestando com toda a sua força. Ele olhou para Valentina. Seus olhos brilhavam, e isso só aumentava sua confiança. Isso! Valentina exclamou. Você está encontrando o seu caminho. Continue. Tente expandir isso. Mas conforme a luz ganhava intensidade, Lucas sentiu a necessidade de controlar o que estava acontecendo. Ele forçou a energia a se concentrar em suas palmas, mas, ao fazer isso, uma correnteza violenta começou a surgir, e a atmosfera ao redor dele carregou a eletricidade que pulsava em seu corpo. O sorriso de Lucas vacilou. Valentina, eu não sei se consigo, tudo isso está ficando forte demais. Sua voz tremia. Ela rapidamente se aproximou. Você precisa confiar. Abrace isso. Não lute contra sua própria força. E, enquanto tentava se equilibrar na beira da libertação, uma sombra cruzou o parque. O ar ficou mais frio, e a energia que pulsava começou a mudar. Lucas olhou para o lado e a inquietação tomou conta dele. Não era apenas um aviso. Era uma presença. Dona Emma e as outras mães já tinham pressionado suas mãos nas telhas da janela, assistindo com inquietação à cena no parque. Elas perceberam que algo estranho estava acontecendo e, entre murmúrios, correu-se a possibilidade de que Lucas estava chamando mais do que apenas força. A atenção delas se voltava à escuridão que se aproximava. Um vento frio e cortante começou a soprar, e logo uma figura encapuzada surgiu, espreitando entre as árvores. O pavor tomou conta do grupo, enquanto a figura se aproximava lentamente, quase desafiando a luz que agora irradiava de Lucas. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele sabia que aquele encontro mudaria tudo, e a dúvida voltou a assombrá-lo. Será que estava mesmo pronto para encarar o inesperado? A sombra escura avançou,
e o verdadeiro teste de poder estava prestes a começar. O coração de Lucas batia freneticamente enquanto a figura encapuzada se aproximava. A luz que emanava dele parecia dançar nervosamente, refletindo sua ansiedade. Valentina, o que é aquilo? A pergunta saiu como um sussurro, quase perdido no sussurro do vento. Valentina focou na sombra. Sua expressão mudou, os olhos se estreitaram como se estivesse tentando escanear a escuridão à sua frente. Não sei, mas precisamos manter a calma. Ele não deve interferir na sua energia. Lucas sentiu um impulso no estômago. Com a presença daquela figura, a energia que antes pulsava de maneira vibrante agora era apenas uma sombra do que poderia ser. Mas e se for perigoso? E se eu perder o controle? Ele estava prestes a recuar, mas a mão de Valentina apertou seu braço, seguro e firme. Confie em si mesmo, Lucas. Lembre-se do que você sentiu antes. Você agora sabe que é mais forte do que pensa. Não permita que o medo te controle. O vento sibilava, levando consigo o perfume da chuva e a ameaça do desconhecido. A figura encapuzada parou a poucos metros deles, como uma rocha plantada em meio ao movimento. Os olhos por trás da capuz brilhavam com uma luz própria, uma espécie de escuridão pulsante que se cruzava com a luminosidade de Lucas, criando uma batalha invisível entre luz e sombra. Você é apenas uma criança, a voz da figura emergiu como um eco de um pesadelo. Não tem ideia do que está invocando. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha, mas, em vez de se deixar dominá-lo, ele ergueu a cabeça. E você quem pensa que é para me ameaçar? Eu não sou o mesmo de antes. Sua resposta surpreendeu até mesmo a ele, um traço de coragem brotando em seu interior. Valentina sorriu sutilmente, encantada com a transformação. Mas a figura encapuzada apenas riu, um som baixo e desencorajador. Você acha que essa luz pode me intimidar? Eu sou a própria escuridão que você teme, e seu poder não é suficiente. Lucas percebeu algo profundamente inquietante em suas palavras. Havia um conhecimento nas sombras, uma ferocidade que ele ainda não compreendia. Seu coração apertou, mas Valentina estava ali, intensa e determinada, e isso lhe dava forças. Concentre-se, Lucas! Valentina gritou, e o pedido ecoou como um impulso. Ele precisava agir. Com um último suspiro profundo, Lucas fechou os olhos. Ele lembrou-se da energia, da luz que havia sentido. Começou a visualizar tudo de novo, não como uma criança assustada, mas como alguém que tinha algo bonito para oferecer ao mundo. Ele não estava ali apenas para lutar, mas para proteger aqueles que amava. Várias cores irromperam sob suas pálpebras, vibrantes e cheias de vida. Ele sentiu a energia se reunindo como uma tempestade prestes a eclodir, um desejo de se libertar daquelas correntes invisíveis que o mantinham frenético. A luz que emanava dele cresceu, envolvendo numa aura de esperança. Vá! Valentina incentivou. Mostre o poder que está dentro de você. Lucas abriu os olhos, e para surpresa dele, a escuridão hesitou. As vibrações em suas mãos aumentaram, e a luz começou a brilhar mais forte. Como se quisesse romper as barreiras da noite, ele estendeu as palmas, irradiando não apenas força, mas também seu desejo de ser livre. A figura encapuzada vacilou, mas logo pareceu recuperada, deslizando para a frente. Muito bem, garoto, vamos ver até onde isso vai. Lucas entendeu que estava apenas começando. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. A disputa era mais do que um embate físico, era uma batalha contra seus medos, suas dúvidas e a sombra do passado. Enquanto a tensão pairava no ar, Lucas sabia que estava prestes a descobrir algo ainda mais profundo, sobre a figura diante de si e sobre o que realmente representava sua energia. Ele respirou fundo, preparado para o que poderia ocorrer. Qualquer que fosse a resposta, seria o momento de mudar tudo. As estrelas começavam a aparecer no céu enquanto a sombra encapuzada se aproximava, trazendo a intensidade de um desafio maior do que Lucas jamais imaginara. O silêncio estava repleto de expectativa e tensão, como se toda a cidade estivesse presa a cada movimento no parque. Eu sou o que você teme. A sombra insistiu, mas Lucas sentia a luz pulsar dentro dele. Com cada batida do seu coração, ele compreendia que não estava sozinho. Valentina estava ao seu lado,
e isso lhe dava coragem. Eu não tenho medo de você! Ele gritou, sua voz ressoando pela noite. Ele estava determinado a não deixar que a escuridão o dominasse. A figura encapuzada fez um movimento brusco, como se quisesse engolir a luz que emanava do menino. Mas Lucas já sabia o que fazer. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando-se de tudo o que tinha vivido. O amor de Dona Emma, o apoio da comunidade, o calor das risadas. Num ato instintivo, ele respirou fundo e deixou que toda essa energia se unisse. Uma onda de luz explodiu de suas mãos, forte e vibrante, como um sol renascente. Valentina observou, seus olhos brilhando de admiração. Isso! Continue! É o amor que te fortalece! Ela incentivou. A figura encapuzada hesitou, suas feições se contorcendo de raiva e desespero. Você não entende a grandeza que está em jogo, garoto! Gritou a sombra, como se tentasse intimidá-lo. Mas Lucas não interiorizava aquilo. Ele estava descobrindo uma força que nem sabia que possuía. Talvez você deva entender primeiro o que significa ser amado. Lucas respondeu, ofuscando a figura com a luz que emanava de si. A luz formou uma barreira entre eles e a escuridão, enquanto o ar ao redor deles se iluminava, como se o próprio universo estivesse reagindo à coragem do menino. A sombra recuou, finalmente sentindo a força do amor e da união que Lucas representava. Com um movimento súbito, ela tentou atacar, mas Lucas não estava mais disposto a recuar. Ele ergueu as mãos novamente, colocando toda a sua força e a esperança de sua comunidade naquela energia. Uma onda de luz mais intensa e resplandecente se projetou, envolvendo a figura encapuzada em um manto de brilho que a forçou a desaparecer em um estalo de sombras, como se o próprio escuridão fosse sufocada pela realização de seu potencial. E, naquele momento, algo mudou. Uma calma passou pelo parque, e uma chuva leve começou a cair, como se as lágrimas que não foram choradas finalmente encontrassem seu lugar. Lucas olhou em volta e viu Valentina com um sorriso satisfeito. Ele havia vencido, mas mais do que isso, havia descoberto sua verdadeira essência. Ele era amor, força e luz. Você fez isso! Valentina exclamou, envolvendo em um abraço apertado de orgulho. Dona Emma, que observava atenta do outro lado do parque, não conseguia conter suas lágrimas de alegria. Ela correu para Lucas, e ao chegar perto, o abraçou com força. Eu sempre soube que você era especial, meu amor. Ela sussurrou, os olhos brilhando como estrelas. Você é um verdadeiro guerreiro. As outras mães também se aproximaram, envolvidas pela felicidade do momento. A magia daquela noite não era apenas sobre os poderes que Lucas havia descoberto. Era sobre a união da comunidade, o amor que transcende medos e incertezas. Elas se olhavam e sorriam, sabendo que juntas eram mais fortes. Agora, Lucas compreendia, sua força não estava apenas em seus poderes, mas em tudo que havia ao seu redor. Ele era parte de algo maior, um elo em uma corrente de amor e solidariedade. A noite, que antes parecia carregada de tempestade, agora refletia uma promessa de renascimento e esperança. A vida na comunidade havia mudado. Elas não só venceram a sombra que ameaçou Lucas, como também fortaleceram os laços entre si. Agora, estavam prontas para enfrentar qualquer desafio. E a história de Lucas se tornaria uma nova lenda, um exemplo de coragem e amor que ecoaria através das gerações. Enquanto as luzes da cidade cintilavam ao longe, Lucas prometeu que nunca esqueceria aquela noite. Ele havia aprendido a acreditar em si mesmo e a defender o que amava, pois descobrira que o poder mais forte de todos era a conexão entre as pessoas. O futuro estava aberto à sua frente, repleto de possibilidades. E, assim, aquela comunidade tomou uma decisão importante: juntos, enfrentariam qualquer outro desafio. O amor era a maior arma que possuíam, e estavam prontos para usá-la. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, isso é muito importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.